O dólar vai para 3 ou para 7? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do T6 School, a sua escola como investidor. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o dólar, para vocês entenderem o que motiva, o que influencia as variações de preço do dólar frente ao real. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever e já deixar um like e ficar ligado nos conteúdos novos aqui do T6 School. Tem muita coisa bacana, você vai aprender bastante coisa. O preço do dólar frente ao real, a relação de quanto vale um dólar frente a quanto vale um real, é moldada pela oferta e demanda, assim como qualquer outro ativo. Então, para entender a variação cambial, a gente tem que entender o que está motivando investidores a comprarem ou venderem dólar frente ao real. No curto prazo, notícias, especulações, murmurinhos balançam bastante aí o dólar frente ao real, principalmente em momentos de estabilidade como a gente está vivendo hoje. Mas no longo prazo tem um certo fundamento pela variação cambial entre dois países. É impossível dizer, pessoal, com precisão o que motivou a alta ou a queda do dólar em um curto período de tempo. Como eu disse para vocês, isso é moldado pela oferta e demanda. Então, para saber com precisão o que mudou a cabeça das pessoas ao comprar ou vender dólar, você teria que perguntar para todo mundo que operou aquela moeda. E isso é impossível, mas a gente pode elencar alguns fatores que podem ter influenciado mais nesse movimento. Eu separei 4 aqui para a gente conversar hoje. O primeiro deles, pessoal, é uma mudança mundial em busca de qualidade. Quando a gente compara o dólar americano com todas as outras moedas globais, a gente observa que no ano de 2020 houve uma migração de todas as outras moedas para o dólar. E esse movimento é conhecido como Flight to Quality. O que isso significa? Busca por qualidade. Por um mundo cada vez mais incerto, com juros negativos, uma pandemia que realmente mudou a forma como o capitalismo funciona, muitos investidores globais buscaram assegurar seu patrimônio na moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Então existe um movimento mundial de troca de moedas emergentes e outras moedas pelo dólar. Um outro fator que pode ter influenciado bastante essa alta do dólar recente que a gente viu é o diferencial de taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Quando você olha lá em 2016, aqui no Brasil a gente tinha uma taxa Selic de aproximadamente 14% ao ano. E a T-Bills, a Selic americana, estava ali em 0,5%, 1% ao ano. Hoje, em 2021, quando a gente grava esse vídeo, a Selic brasileira está em 2% ao ano, enquanto a T-Bills americana continua ali em mais ou menos 0,5% ao ano. Então você vê que tinha um diferencial muito alto, de 14 para meio, que hoje é de apenas 2 para meio. E por que isso interfere no preço do dólar? Porque muitos investidores faziam carry trade. O que é isso? Investir no Brasil porque realmente tinha uma taxa de juros muito alta e tinha uma rentabilidade acima do que eles conseguiam investindo no Tesouro Americano, por exemplo. Hoje, como esse diferencial de juros é muito mais baixo, esse prêmio de risco de investir no Brasil ficou muito menor. Então, antigamente, o cara botava o dinheiro no Brasil e ganhava 14% ao ano. Agora, ele bota e ganha 2% ao ano ao investir no mesmo título. Por isso, investidores que investiam no Brasil com foco em renda fixa, em ganhar realmente 14% ao ano, tiraram dinheiro daqui porque ficou menos atrativo com a taxa 2%. Isso levou a dólares saírem do Brasil e irem investir em economias mais maduras, que hoje tem uma taxa de juros parecida com o Brasil e com risco muito menor. Um outro fator que influencia bastante o preço do dólar é o CDS, que é o risco país. O risco país, pessoal, é o risco que o país tem em dar calote na sua dívida. E isso no Brasil está sendo impactado muito por dois fatores, o risco fiscal e o risco político. Quando a gente fala de risco fiscal, é realmente o risco do Brasil não conseguir honrar com a sua dívida. Hoje, 80% do PIB do Brasil é a sua dívida. Então, quando você compara a dívida total brasileira com o PIB brasileiro, essa relação está de 80%. Então, o Brasil tem um endividamento de um país desenvolvido com uma economia emergente. Isso realmente traz um risco maior aí de calote, o risco fiscal para o país. Um outro fator é o risco político. Como a gente sabe, o Brasil tem necessidade de aprovar diversas reformas para sair desse caminho de explosão de gastos e aumento da dívida, como reforma administrativa, reforma tributária, que eram reformas que a gente acreditava que iriam sair com facilidade. Mas devido ao risco político, instabilidades na política brasileira, presidente brigando com o Congresso, presidente brigando com a mídia, isso inviabilizou de certa forma as reformas estruturais que tanto o Brasil precisa. Não estou dizendo que elas não vão sair, eu quero muito que saiam, mas até agora a gente não tem uma sinalização de quando isso vai acontecer. Então esse risco político de não conseguir aprovar as reformas agrava ainda mais o risco fiscal e com isso o risco país, o CDS como um todo, aumenta.
Quando o risco fiscal aumenta, quando o risco país aumenta, mais investidores ficam receosos em colocar dinheiro aqui e com isso o dólar também sai do Brasil. Então, de certa forma, pessoal, esse tipo de movimento, esse tipo de instabilidade, seja global, seja local, faz com que investidores globais sintam menos atratividade de investir no Brasil e com isso os dólares saem daqui e quando pessoas tiram o dólar do Brasil, o dólar se valoriza frente ao real. Então, quando esse tipo de instabilidade, esse tipo de problema não for resolvido, a gente não tem uma clareza de quando o dólar virá a cair. Dito isso, é difícil a gente dizer para onde o dólar vai no curto prazo, mas quando você olha para uma longa janela de tempo, aí 10, 20, 30 anos, o diferencial cambial entre dois países se dá majoritariamente pela diferença de inflação. A inflação é a perda do poder de compra de uma moeda. Então, enquanto a gente tiver um país que seja emergente, que tenha contas públicas complicadas e uma inflação mais alta do que os Estados Unidos, no longo prazo a gente tende a ver sim o dólar se apreciando. Mas no curto prazo o dólar pode vir a cair, porque ele realmente subiu muito no último ano, bem acima da inflação, por esses riscos que eu acabei de comentar. Então, caso a política se acerte, as reformas passem, o cenário brasileiro fique mais atrativo para investimentos estrangeiros, a gente pode sim ver uma queda do dólar no curto prazo. Mas no longo prazo a gente sempre vai ver esse câmbio variando de acordo com a inflação dos dois países. Eu particularmente, pessoal, adoto uma estratégia de não ficar muito preocupado com o preço do dólar. Todo mês eu vou comprando um pouquinho, vou investindo um pouquinho lá fora, independente de qual preço o dólar esteja. Cada um é cada um. Você pode esperar uma correção mais forte no dólar, você pode não querer investir agora, mas eu particularmente prefiro não quebrar muito a cabeça com isso e investir um pouquinho lá fora todos os meses. Se o dólar continuar subindo, eu já vou ter comprado o dólar. Se o dólar começar a cair, eu só vou ter a oportunidade de investir lá fora com um câmbio mais barato. Então, na minha estratégia, eu prefiro comprar um pouquinho todos os meses, sem ficar prevendo o preço do dólar, porque como vocês viram, são muitos e muitos fatores que influenciam esse câmbio. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe de se inscrever aqui no canal e deixar um like e ficar ligado que todo dia tem vídeo novo aqui no canal com muito conteúdo, vocês vão aprender bastante coisa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.